Neste tutorial, você aprenderá a adicionar texto e imagens que seguem o movimento de qualquer objeto ou pessoa no seu vídeo. Você pode fazer isso usando a versão gratuita do DaVinci Resolve, então não há desculpas. Vamos começar. Vamos adicionar texto e uma imagem a esta pessoa que está andando de skate. Como podem ver, há árvores bloqueando a pessoa em algumas partes. Este exemplo será ótimo para aprender a fazer rastreamento de movimento, mesmo quando há obstáculos passando na frente, o que é muito comum. Assim que colocarmos nosso vídeo na linha do tempo, precisamos posicionar o cursor diretamente sobre o clipe de vídeo e então ir para o módulo Fusion do DaVinci Resolve. Não se preocupe, embora estejamos usando o Fusion, todo o processo é muito simples. A primeira coisa que precisamos fazer é ir ao menu Efeitos, localizado no canto superior esquerdo, e procurar pelo efeito rastreador. Aqui está ele. Selecione o efeito Tracker e arraste-o para a linha amarela para conectar o efeito corretamente. Mas se quiser adicionar efeitos mais facilmente, recomendo usar o atalho de teclado Shift mais espaço. Ao pressionar o atalho, o buscador de ferramentas aparecerá. Aqui precisamos procurar pelo efeito Tracker e clicar em Adicionar. Dessa forma, ele conectará o efeito automaticamente. Assim que o efeito Tracker for adicionado, vamos começar a rastrear o movimento da pessoa. Se selecionarmos o nó Tracker 1, podemos ver retângulos vermelhos aparecendo no nosso visualizador. Estes retângulos são as áreas de rastreamento. Para mover estes retângulos e colocá-los sobre a área que queremos rastrear, precisamos clicar no canto superior esquerdo do retângulo, neste pequeno quadrado. No meu caso, vou rastrear o movimento do rosto da pessoa. Para posicionar bem a área de rastreamento, você pode dar zoom no visualizador segurando a tecla Ctrl e girando a roda do mouse. E agora, para ajustar a posição do visualizador, segure a roda do mouse e mova-o. Desta forma, podemos posicionar a área de rastreamento com mais precisão. Perfeito! Vou encontrar um quadro do vídeo onde o rosto esteja claramente visível. Podemos ver que existem dois retângulos vermelhos, um retângulo pequeno e um maior com linhas tracejadas. Este retângulo maior também rastreará o movimento, mas com menos intensidade. É uma área secundária. Usamos o retângulo pequeno para selecionar a área que queremos rastrear, e o retângulo grande com linhas tracejadas para selecionar uma área mais ampla. Pronto? Vamos ao menu do nó Tracker. Se não aparecer, clique na aba Inspetor. Antes de iniciar o rastreamento, é aconselhável alterar o modo adaptativo. Por padrão, ele está definido como nenhum. Recomendo mudar para Best Match, pois esse modo costuma dar melhores resultados. Agora que configuramos tudo, vamos começar a rastrear o movimento do rosto. Como nos posicionamos no quadro 35, precisamos rastrear o movimento para a calbopia direita até o último quadro do vídeo e também para a esquerda até o início do vídeo. Primeiro vamos rastrear para o lado direito. Para isso, clique neste botão com uma seta apontando para a direita e o DaVinci Resolve rastreará o movimento do rosto em toda essa seção. Perfeito! Os quadros com estas linhas verticais brancas são os quadros onde o rastreamento foi concluído. Em seguida, posicionamos-nos novamente no mesmo quadro em que estávamos antes, que no meu caso era o quadro 35. Agora precisamos rastrear o lado esquerdo. Clique neste botão com a seta apontando para a esquerda. Aqui, encontramos o primeiro problema. Como há uma árvore passando na frente da mulher e seu rosto não está visível, o rastreador não conseguiu segui-la corretamente. Se notar, quando a árvore cobre o rosto, o rastreador fica preso na árvore. Como podemos corrigir isso? É muito fácil. Basta seguir estes passos que vou lhe dizer agora. O primeiro passo é encontrar o quadro onde o rastreador para de seguir o rosto. Neste caso, é bem simples. Só precisamos encontrar o quadro antes da árvore cobrir o rosto. Assim que estivermos no quadro onde o erro ocorre, o segundo passo é ir ao menu Spline. Clique aqui para ativar o menu Spline. Este menu aparecerá no canto inferior direito. Em seguida, precisamos marcar a caixa para Tracked Center 1. Ao ativá-la, veremos esta linha com alguns ícones de cadeado.
Esta linha representa o rastreamento de movimento que fizemos. Precisamos ver claramente o lado esquerdo onde o nosso cursor está, que é a parte que nos interessa. Vamos dar um zoom para ver melhor. Esta parte esquerda é onde o rastreador trava na árvore e para de seguir a pessoa. Então, vamos remover todos esses cadeados da esquerda. Assim, podemos eliminar a parte com o erro. Selecione todos os cadeados à esquerda e pressione a tecla Delete para removê-los. Perfeito! Por fim, vamos procurar o quadro onde o rosto da mulher reaparece. Para navegar quadro a quadro, podemos pressionar a seta para a esquerda no teclado. Vamos mover para a escura esquerda, e aqui é onde o rosto reaparece. Ótimo! Agora, vamos posicionar corretamente a área de rastreamento. Clique neste pequeno quadrado no canto e coloque-o de volta sobre o rosto, e então continue com o rastreamento. Ao evitar os quadros problemáticos do vídeo, podemos obter um rastreamento de movimento correto. Podemos ver que agora o rastreador segue o movimento corretamente quando a pessoa passa por trás da árvore. Perfeito! Agora vou mostrar como resolver outro problema muito comum que você pode encontrar. Quando o elemento que estamos rastreando sai do quadro, o rastreador ficará preso na borda. Isso é algo que precisamos corrigir, pois ao adicionar texto ou uma imagem, ele também acabará flutuando na borda. É muito fácil de resolver. Assim como no erro anterior, o primeiro passo é encontrar o último quadro antes de o rastreador falhar. Certo, quadro 164. Este é o quadro onde o rastreador fica preso na borda da imagem. Em seguida, abrimos o menu Spline e marcamos a caixa Tracked Center 1. Se não vir os cadeados, não se preocupe. Pode estar com o gráfico mal posicionado. Clique neste ícone para ajustar o gráfico e ver a linha inteira com os cadeados. Agora, vamos dar um zoom no final do vídeo para remover a parte em que o rastreador falhou. Ok. Agora, simplesmente apagamos todos os pontos a partir do quadro 164. Pressione a tecla Delete. Agora, para terminar de resolver o problema e evitar que o texto flutue na borda, precisamos dar um último passo. Clicamos com o botão direito no gráfico e procuramos a opção Extrapolação de gradiente. Ao clicar nele, será criada uma estimativa do movimento do rastreador, o que significa que ele imaginará o caminho que o drone seguiria fora da tela. E pronto! Agora que sabemos como resolver os dois problemas mais comuns, vamos para a parte final do tutorial: adicionar texto ou uma imagem ao rastreamento de movimento que fizemos. Assim que terminarmos o rastreamento, precisamos ir para a aba Operação. Neste menu, precisamos alterar o modo de operação. Para adicionar imagens ou texto, precisamos selecionar o modo Match Move. Perfeito! Em seguida, adicionaremos um nó Multi-Merge para podermos adicionar nosso texto ou imagem. Clique neste ícone aqui. O nó Multi-Merge nos permitirá adicionar dois elementos que seguem o rastreamento, o que significa que, se quiser, pode adicionar dois textos ou um texto junto com uma imagem. Se quiser adicionar apenas um elemento, também pode fazer isso sem problemas. A seguir, conectamos o nó Multi-Merge ao nó Tracker assim, para que ele se conecte a este pequeno triângulo verde. Perfeito! É hora de adicionar nosso texto. Clique neste ícone para adicionar um nó de texto e conectamos o nó Text mais ao nó Multi-Merge desta forma. Pronto! No menu Text mais, digitamos o texto que queremos e o personalizamos como quisermos. Podemos mudar a fonte, a cor, o tamanho e outras configurações. Para colocar o texto sobre a pessoa, clique neste pequeno quadrado entre as duas setas e mova o texto para onde deseja posicioná-lo. E é isso. Agora, o texto que acabamos de adicionar seguirá o movimento da cabeça durante todo o vídeo. Você pode estar pensando, como posso adicionar dois textos? É muito simples. Basta adicionar outro texto e conectá-lo ao nó Multi-Merge exatamente como fizemos antes. Escrevemos e personalizamos o texto e o colocamos na área do vídeo que queremos. E este novo texto que acabamos de adicionar também seguirá o mesmo movimento. E quanto às imagens?
Como podemos adicioná-las? Primeiro, vamos ao painel Media Pool. Aqui você pode importar os arquivos que deseja usar. Após importar, selecione a imagem, GIF ou vídeo que quiser e arraste para o painel de nós. Conecte o nó com a imagem ao nó Multimerge. Agora, se reproduzirmos o vídeo, veremos que a imagem segue o movimento, mas ainda precisaríamos modificar a posição ou o tamanho da imagem para integrá-la corretamente ao vídeo. Para isso, adicionaremos um novo nó. Certifique-se de que o nó com a imagem esteja selecionado e pressione o atalho de teclado Shift mais espaço para abrir o localizador de ferramentas. Procuramos pela ferramenta Transform e clicamos em Adicionar. E no menu do nó Transform, você terá a liberdade de ajustar a posição, a escala e a rotação até que sua imagem se encaixe perfeitamente na cena. Espere! O que você me diz? Gostaria de aprender a fazer mais efeitos no DaVinci Resolve totalmente de graça? Por acaso, eu tenho um curso gratuito de DaVinci Resolve que você pode assistir na íntegra no meu canal do YouTube. Basta clicar na playlist que aparece na tela.